E nós vamos fazer contato com o cientista político do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro, coordenador do Manchetômetro, João Ferri Júnior. Bom dia, João. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, a gente sempre diz aqui tudo certo dentro do contexto atual, no que é possível. Mas, João, Não tem problema. você coordenou um estudo que analisa elementos fundamentais da cobertura jornalística política nos últimos anos, né? Pegando ali o período entre 2014 até junho de 2020, e esse estudo aí mostra que existe um viés expressivo, pelo menos aí dos principais jornais do país, contrário a Dilma Rousseff, a Lula e ao PT de uma forma geral. Eu queria que você falasse a respeito dos principais aspectos desse estudo, o que foi possível constatar a partir dele, João. Eu sou coordenador do Manchetômetro, que é um projeto de estudo da mídia brasileira, da grande mídia brasileira, que está funcionando desde o começo de 2014. A gente tem dados desde janeiro de 2014 até os dias de hoje, e a gente acompanha e codifica, né? Ou seja, lê e codifica todas as notícias de Folha de São Paulo, Estadão, Jornal Nacional e o Globo, as notícias que saem na primeira página e nas páginas de opinião desses jornais. Então, a gente vem publicando vários estudos ao longo desses anos todos. Esse cerco midiático foi o mais recente deles, né? Eu quis fazer um apanhado, na verdade, do que aconteceu. É um estudo bastante curto, mas ele tem um conteúdo bem extenso, mais paradoxal que pareça. Porque eu fiz um apanhado da cobertura de imprensa da política nos últimos anos, né? E dá para ver claramente o quão tendencioso esses meios de comunicação que eu estudo, ou seja, esses três jornalões, né? E o Jornal Nacional. Nesse caso, eu só fiz dos três jornalões, não fiz o Jornal Nacional. Mas os estudos que a gente mostra também, que a gente faz, também mostra que o Jornal Nacional não é diferente, né? E assim, eles foram extremamente tendenciosos, né, na cobertura. E tendenciosos sempre contrários ao PT, quando o PT estava no governo. Então, a mim me parece que no estudo, se você for ver, ele está no site da Fundação Frederic Ebert, né? Eu posso até passar o endereço se vocês quiserem. E uma das coisas que mais mostram claramente é o gráfico sobre a cobertura do governo federal, né? Porque, por exemplo, como a gente faz esse trabalho no Manchetômetro? A gente vai lá, lê os textos. Quando fala do governo federal, a gente codifica se o texto está falando alguma coisa negativa sobre o governo federal, positiva sobre o governo federal, ou neutra, simplesmente está fazendo uma descrição, tipo, o governo federal promulga o novo programa, as regras do novo programa para, sei lá, financiamento da casa própria, qualquer coisa, né, pela Caixa, qualquer coisa. Então isso seria neutro. Negativo é quando fala alguma coisa bastante negativa, ou dá um dado negativo, ou fala o governo federal não cumpriu com as suas obrigações, ou coisas desse tipo, né? Ou a política, por exemplo, econômica do governo federal, a política falida, coisas assim. Então, e positivo quando fala alguma coisa, não, o governo federal cumpriu, a política econômica está fazendo, coisas desse tipo. Para você ter uma ideia, assim, o que a gente tem em 2014 foi o ano eleitoral, né? A Dilma era presidente, não sei se vocês lembram. Estava no seu primeiro mandato, no último ano do seu primeiro mandato, concorrendo à reeleição. O Manchetômetro já fez estudos que mostram que a cobertura que a Dilma recebeu foi muito negativa em relação aos outros candidatos da eleição, né? Que era a Aécio, principalmente Marina, né? Só que, logo depois que a Dilma ganhou em outubro, ela assumiu em janeiro, certo? Então, se Dilma já tinha uma quantidade de negativas comparadas às neutras, por exemplo, muito maior que os seus candidatos à presidência, quando ela assumiu em janeiro, a quantidade de negativas da Dilma em relação aos neutros triplicou. E ao longo do governo dela, você vê 2014, 2015, né? Desculpa, 2015 e maio de 2016, quando ela foi tirada do poder, os negativos dela chegam a quase 300 por mês. Às vezes passam de 300 por mês só em 3 jornais, né? Isso quer dizer que você tem mais de 3 matérias, a gente está vendo só 3 páginas, mais de 3 matérias negativas criticando a Dilma nos jornais todos os dias, em média, né? E acontece uma coisa muito interessante, você tem, logo que ela sai do poder, essa curva de negativos cai quase a zero, vai de 300 a zero. Temer fica no governo por um ano recebendo uma cobertura que é basicamente benevolente. Tem neutras, descreve o que ele faz. O jornalismo raramente cobre a política de maneira positiva, raramente é favorável. Então, as curvas
são geralmente muito tímidas, né? Então você tem que olhar mais para as neutras, aquelas que noticiam o político, sem criticá-lo abertamente, e aquelas que são negativas, né? Tem uma exceção. Em 1998, na campanha de reeleição do Fernando Henrique Cardoso, ele recebeu uma cobertura favorável grande, apesar do país estar numa crise econômica avassaladora, né? O dólar está lá em cima, desemprego aumentando, a inflação em alta. Mesmo assim, Fernando Henrique recebeu uma cobertura bastante positiva. Mas voltando ao nosso período de estudo, que é 2014 até o presente, então você tem o Temer, né, recebendo por um ano uma cobertura bastante benevolente da mídia, né? E veja bem, não sei se as pessoas que estão nos ouvindo agora lembram bem, durante esse um ano ele demitiu vários ministros por causa de corrupção, e não é suspeita de corrupção, ministros que foram pegos com mala de dinheiro. Vocês lembram disso, né? Mesmo assim, a mídia, né, não cobria o governo Temer de maneira negativa. O que isso mostra já, essa comparação entre Temer e Dilma, mostra que aquela tese que a mídia usa para se justificar, e muita gente que defende a mídia, por exemplo, como um textinho recente que eu publiquei, a Gabriela Prioli, que virou uma celebridade instantânea, né, publicou um vídeo falando, não, veja bem, a mídia não bate só no Bolsonaro, batia no PT também, ou seja, com essa ideia de que a mídia sempre tem um papel de vigiar os poderosos, né? É chamado de tese do cão de guarda, né? A mídia teria uma função de ser o cão de guarda do interesse público, por isso que ela pega no pé de quem está no poder, certo? Então essa comparação entre Temer e Dilma mostra que isso não é verdade. Porque o Temer, quando entrou no poder, ele teve um ano de, vamos dizer, de bonança, de benevolência por parte dos grandes meios de comunicação, coisa que a Dilma, coitada, não teve no seu segundo governo. Porque, assim, logo que ela assumiu, triplicaram os números de negativos. Então, o pessoal estava batendo nela sistematicamente, né? E aí, o mais interessante ainda, para você ver como as coisas, assim, se dão. Quando vazou os áudios do Temer com o Joesley, o Temer teve um pico de negativo. Isso está tudo no estudo, tá? O Temer teve, de fato, um pico de negativo muito forte, né? Só que comparável com os que a Dilma teve, de 350 nesses 3 meses, num mês. Só que no mês seguinte já começou a cair e logo voltou ao normal. Ou seja, enquanto a Dilma teve, durante todo o seu governo, um patamar de negativos altíssimo, o Temer, e ela mesma não teve nenhum envolvimento com corrupção direta, né? O Temer, que teve, assim, gravação de corrupção, tem 6 processos de corrupção correndo contra ele, né, hoje em dia, ele só teve esse pico quando revelaram as gravações e logo depois começaram a aliviar de novo, né? Então o Temer tem seu último ano de mandato, que é 2018, tranquilão de novo, com as médias, com as neutras ali, poucas negativas, né? E aí, por fim, eu também comparo a cobertura do Bolsonaro, legendário, né, odiado pela mídia, que eu dei a mídia, com a Dilma, e a gente descobre também que o Bolsonaro tem uma cobertura que é bastante negativa, mas não chega a ser tão negativa quanto a Dilma teve no seu governo, no seu segundo governo. Agora, então, eu acho que isso... Eu falo, pode falar. Não, que eu ia destacar justamente em relação a isso aqui, que eu vi o relatório, tem coisas que me deixaram... Você falou que é um estudo curto, mas assim, é um estudo bem profundo, na verdade, que mostra alguns aspectos que eu acho assim, inacreditáveis até certo ponto. Por exemplo, como a questão do que eu costumo chamar de falsa simetria e que você chama aqui de equivalência, né? Tentando colocar como 2 polos, como se fossem diametralmente opostos, né? O Bolsonaro e o PT. Aí o PT representado na figura do partido ou mesmo na figura de Lula e Dilma. E aí, você também analisou isso, né, que é inclusive o item 4. Queria que você falasse a respeito disso, João, até porque também desmistifica justamente isso que você fala da questão do cão de guarda do governo, né, a tese do cão de guarda que a imprensa seria, porque ela é cão de guarda, na verdade faz esse papel de cão de guarda, inclusive com quem não está no governo, mas só o PT, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, sendo bastante direto, né? Eu sou cientista político, tal, detesto esses argumentos de redução a questões econômicas, economicismo, que é muito presente na esquerda pela influência marxista e tudo mais. Eu não sou partidário desse tipo de redução, né? Agora, a gente tem que convir que, assim, se a mídia brasileira, eu sou obrigado a dizer, depois de estudar tanto, se a mídia brasileira é cão de guarda de alguma coisa, é cão de guarda dos interesses do sistema financeiro, do capital financeiro, entendeu? É impressionante a maneira como eles
defendem isso com unhas e dentes. E não é só que defender com unhas e dentes em editoriais. Na verdade, eles manipulam o noticiário, manipulam as opiniões. Isso é uma coisa que eu mostro também. Daqui a pouco te falo, se a gente tiver um minutinho, que é bem interessante também, a manipulação do debate. Em favor desse tipo de concepção, que é a concepção de que o Estado tem que ser pequeno, o gasto público tem que ser controlado ao máximo, né? A iniciativa privada tem que ser dada a maior liberdade possível, que num país desigual como o Brasil, a gente sabe o que dá, né? Dá mais desigualdade, mais miséria, mais pobreza. Mas voltando ao que você disse, a tese da equivalência que eu chamei, né? É um absurdo que surgiu fortemente durante a eleição de 2018, né? Os 3 jornais publicaram editoriais nos quais eles falavam basicamente que o PT significava uma ameaça à democracia comparável ao bolsonarismo. Então, quer dizer que nós estávamos numa situação entre duas ameaças à democracia. E então, no começo, no primeiro turno, esse argumento era feito assim, tipo uma propaganda velada, ou quase não velada do Alckmin, né? Porque assim, se o PT e o Bolsonaro são essas ameaças, a gente precisa pegar uma coisa no meio. A coisa no meio que tinha, o projeto no meio que tinha, era o Alckmin, ninguém acreditou nisso. Eu acho que nem os leitores de Folha de São Paulo, Estadão e o Globo não caíram nessa, né? Bom, de qualquer maneira, no segundo turno eles continuaram fazendo esse argumento, cada vez mais forte, inclusive. Ou seja, numa hora que o Brasil tinha que decidir entre um projeto fascista, que a gente vê que está aí, a gente vê hoje em dia, né, de destruição do Estado brasileiro, e outro projeto que é um projeto de centro-esquerda, social-democrata, assim, que sempre honrou as instituições democráticas, até um pouco demais, eu acho, né? O PT tem aquela super correção das pessoas que vêm de baixo, que são colocadas em meios assim mais sofisticados ou mais ricos, né? E que na verdade tenta fazer mais do que o necessário. Então é que nem aquela pessoa que assim, vem de uma origem simples e para falar correto acaba se super corrigindo, né? Corrigindo mais do que deveria, falando mais S's mais do que deveria, plurais a mais, essas coisas. O PT eu acho que cometeu um erro parecido com isso, né? Ao não mexer na questão da imprensa, da comunicação, ter sido leniente, eu acho, em relação a alguns aspectos, particularmente os aspectos da comunicação, né? E pagou caro por isso. Então, esse argumento da equivalência, e agora ele continua a ser feito. Isso que é mais impressionante. Depois de 2 anos de governo Bolsonaro, vira e mexe, esses jornais publicam artigos. E a Folha de São Paulo, recentemente, esse Jair Rousseff, né? E você veja que esses argumentos de equivalência, os mais tétricos, assim, na verdade, chegam ao ponto daquele argumento do anticomunista, né, da época da ditadura militar, que o PT representa, na verdade, uma ameaça. O Estadão e o Globo gostam muito disso ainda, tem uma mentalidade muito 64, assim. O PT é uma ameaça porque é bolivariano, é comunista, essas coisas absurdas, assim, essas bobagens, né, lunáticas. Mas a maioria das vezes que esse argumento aparece mais no formato que a Folha de São Paulo põe, que é em relação ao quê? A essa ideia do rigorismo fiscal, ou seja, né, do neoliberalismo, de que não, o PT é uma ameaça à democracia, porque quando você, na verdade, tem uma política econômica que não é simplesmente redução do gasto público, você não está sendo democrático. Ou seja, se você não faz, não joga de acordo com os interesses do mercado, você não é democrático. É essa a leitura, né, neoliberal deles. Então, essa é uma vertente desse argumento. Eu não explorei a esse detalhe, mas é interessante explorar, isso que mostra. Inclusive, né, João, quando a gente vê aqui alguns trechos, porque muitas pessoas podem entender assim, bom, mas isso aqui é um artigo de opinião, isso daqui é um editorial, só que mesmo assim, quando se usa esse tipo de retórica, não só é um mal à democracia, como também a gente observa aqui em alguns trechos que parte desses veículos, inclusive, são associados, fizeram aí agências de checagem para justamente, em tese, combater as fake news. Mas tem um trecho aqui, por exemplo, do editorial do Globo, de 2 de julho de 2020, que você destacou, que eu acho assim, é absurdo. Vou até ler aqui. O bombardeio de mensagens em época de campanha é recurso que já foi usado pelo PT e serve de base para processo que a chapa Bolsonaro-Mourão enfrenta no TSE. As armas digitais não discriminam ideologia. A gente sabe que teve reportagem, né,
a respeito do uso que o WhatsApp o uso do WhatsApp ali na campanha eleitoral 2018 por parte do Bolsonaro. Em relação ao PT, não existe processo no TSE, não existe nada a respeito disso. Esse tipo de afirmação leviana, num editorial de um grande jornal, pode ser classificado perfeitamente como fake news. Não passaria nas próprias agências de checagem que esses veículos têm. Então, quer dizer, é meio que um vale tudo, né, João? Vendo os trechos aqui dos editoriais que você destacou, eu fico realmente embasbacado. É uma coisa bastante deprimente mesmo, porque isso é um dos pontos que eu faço, ainda que eu passando de passagem nesse texto, nesse artigo. Tantas coisas que a grande imprensa faz são correspondentes ao fake news. Se há uma equivalência, eu acho, é a equivalência entre as práticas da grande imprensa brasileira, né, e essa ideia de fake news. Assim, fake news não é nada novo. O sequestro do Abílio Diniz, por exemplo, que foi jogado no colo do PT, foi atribuído ao PT em 1989, foi fake news. Né? A cobertura, a edição do Jornal Nacional, naquele mesmo ano também, do debate entre Collor e Lula, foi fake news. A bolinha de papel do Serra, fake news. A quantidade de escândalos atribuídos ao PT durante a campanha de 2010 e 2014, eu achei gigante. Para você ter uma ideia, a gente faz uma comparação no manchetômetro entre a quantidade de matérias para cada escândalo de cada partido, né? Na eleição de 10 e 14, você tem assim uma proporção de, 10 matérias, mais de 10 matérias sobre escândalos do PT contra uma matéria de escândalo do PSDB, que era o principal partido da competição. E quando você vê os escândalos, assim, vazamento de Verônica Serra, Graça Foster, são todas coisas que não deram em nada, ou seja, eram pura construção midiática que serviram para propósitos eleitorais no contexto da campanha e foram totalmente descartados, não deram em nada, mas foram usados durante a campanha para fazer uma cobertura extremamente negativa do PT. Então esse tipo de fake news está sendo praticado há muito tempo. Eu já publiquei recentemente alguns artigos mais curtos, no qual eu aponto exatamente para esse aspecto dessas agências de fake news, que elas são todas ligadas aos grandes meios de comunicação. E elas têm uma coisa muito interessante que eles chamam de metodologia. Outro dia eu participei de um debate numa mesa com uma representante de uma agência de fake news, das principais aí. E ela vem e fala, não, porque a nossa metodologia é assim, a gente só checa fake news, a gente só checa políticos, né, e personalidades públicas. Eu falei, mas vocês não checam a grande imprensa? Eu falei, por que vocês não checam a grande imprensa? A grande imprensa pode ser também uma fonte de fake news, por que não, a princípio? Ah, não, isso é uma questão da nossa metodologia. Eu falei, você entende? Metodologia, né? E se você for ver assim, quem são as pessoas que são os fundadores, conselhos dessas agências, são todos jornalistas da grande imprensa. Então eles estão ali a serviço da grande imprensa, que hoje se sente sim ameaçada pelo fake news feito em grande medida pela direita, né? Apesar de eles não reconhecerem publicamente, que é uma coisa péssima, né? Se pelo menos eles reconhecessem publicamente, né, aponta o dedo, tenha coragem de fazer isso, mas nem isso eles fazem. Então eles usam isso também para falar que a esquerda também faz fake news, o que é fake, mais um fake news. Né? É triste isso. E essas agências de checagem, de fato são isso, são um instrumento dos grandes, um da Piauí, o UOL, o Estadão, todos eles têm um, né? O Tinho, Abril, para, na verdade, reclamar, né, fazer como não. Olha, a grande imprensa ainda tem um monopólio da versão verdadeira. Né? O que não é a nossa versão é fake news. Eu acho que é essa a operação que esses caras fazem. Tá certo, João. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. A gente lembra, inclusive, que esse estudo do João Ferri Júnior está no site da Friedrich Ebert, que é fes-brasil.org. fes-brasil.org. Vale a pena ver esse estudo porque ele é bastante revelador, desnuda bem aí como a mídia tradicional trata a esquerda, né? Parte da esquerda nesse país. Muito obrigado, João. Posso fazer só uma propaganda do Manchetômetro? Por favor. Visitem também o site do Manchetômetro, que tem um monte de estudos desse tipo, né? Sobre vários outros aspectos da cobertura da mídia, www.manchetômetro.com.br.
É isso aí, lá você vai conferir muito material a respeito do comportamento da mídia tradicional. Nós conversamos aqui com o cientista político do Instituto de Estudos de Ciências Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro, coordenador do Manchetômetro, João Feres Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.